A meditação na escola traz muitos benefícios. Entre eles, melhora na memória, maior atenção focada, redução da ansiedade, do estresse, do cansaço, maior autocontrole e menor número de faltas às aulas. É o que revela um estudo feito no programa de pós-graduação em neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais. Para entender melhor as vantagens da prática da meditação na aprendizagem, fique com a gente. Está no ar o Educação. Meus convidados são a criadora da meditação laica educacional, que trabalha no Colégio Pedro II, Cláudia Rato, o instrutor de meditação, professor de Física e Matemática do Colégio Baiense, Tiago Narahari, e Luana Zakin, estudante do ensino médio. Muito bem-vindos ao programa. Obrigada. Começar com você, Cláudia. Me contando como é que foi o surgimento, como é que você criou essa meditação laica educacional. O que é isso na prática? Ela não se restringe às técnicas de meditação, mas sim a partir do conhecimento dos efeitos da meditação no cérebro, das modificações psicológicas do praticante da meditação e de sua aplicação pedagógica dentro da escola, dentro da sala de aula. Então, ela é um protocolo que envolve todos esses conhecimentos para ser aplicado pelo professor em sala de aula durante 12 minutos da sua aula, visando o desenvolvimento de uma educação emocional, lacuna no nosso currículo atualmente, né? Perfeito. E assim, seria no início das aulas, no início ali do dia, vamos dizer, a primeira disciplina, antes do intervalo, depois, como é que seria isso? Não, o professor... Melhor momento. O professor é que decide, porque o professor é que é treinado nesse protocolo. Então, isso, na mão do professor, é uma estratégia didático-pedagógica para uma educação emocional, para uma regulação emocional. Então, o professor, dentro da sua aula, ele decide em que momento será melhor para aquela turma, dentro da sua programação, aplicar a meditação. Perfeito. Vamos trazer Tiago aqui para a conversa, Luana também. Tiago, quais são os efeitos da meditação no cérebro, assim, quando você inicia no processo? E em quanto tempo a gente consegue ter esses efeitos que eu falei no início do programa? Em quanto tempo de meditação? Então, quando a gente fala de efeitos de meditação, a gente tem que falar, dissociar em dois efeitos. O efeito momentâneo, instantâneo, e o efeito a longo termo. O instantâneo está relacionado à redução do estresse, ao nível de cortisona do cérebro, e talvez a hora após a meditação você está num nível mais calmo, mais centrado. E à medida que você vai fazendo a meditação diariamente, isso tem efeitos mais duradouros que se traduz no seu comportamento, entendeu? É mais uma parte comportamental. Você vai mudando, você começa a ter atitudes mais positivas, você começa a enxergar certas situações de outra forma, e você reage a estímulos da sociedade e das pessoas de outra forma. Então você está me dizendo que você começa a solucionar problemas também de outra forma? Com certeza. Luana, como é que começou isso, o seu interesse? Você tem 15 anos. Tenho. Quando começou o seu interesse pela meditação e como começou esse interesse? Então, foi a minha mãe que fez um curso da Arte de Viver e gostou muito. Eu devia ter uns 7, 8 anos. E quando ela voltou do curso... Você sentiu que ela estava mais calminha com você? Eu senti uma diferença muito grande nela. Ela fez um curso diferente de mim, porque tem curso para várias faixas etárias lá, na Arte de Viver. Certo. Que foi onde eu aprendi as técnicas de meditação. Mas eu senti uma diferença... Ela mais paciente, é isso? Eu senti uma diferença muito grande nela, até fisicamente. Eu senti que ela estava... É porque eu acho que o curso dela, ela passou uns 4 dias... dormindo lá e tudo, então também teve mudança na alimentação. Foi uma imersão que ela fez? Foi, eu acho que ela ficou 4 dias sem falar, eu acho que foi esse curso que ela fez. Você sabe que eu tinha vontade de fazer isso, uma comunicadora falando isso, né? Mas eu acho que deve dar uma paz, sei lá, e um contato... São 10 dias em silêncio. Exatamente. Agora, isso deve ser meio enlouquecedor também, né? Não é enlouquecedor. Ou revelador, né? Revelador, com certeza. Mas já pensou se 10 dias... Não pode falar nem bom dia, nem nada, nem uma palavra. Nem consigo mesma.
Não, consigo, o diálogo é intenso. Mas é só a cabeça, mas você não externaliza o som. Exatamente, Sim, do não. som, de você estar Isso, fazendo não. alguma coisa. Ah, eu tenho que fazer. Ih, esqueci não sei o quê. Não. A meditação educacional, vamos lá. As diferenças da meditação educacional para os outros tipos de meditação. A meditação laica educacional, ela se utiliza das técnicas de meditação, da concentração, da atenção, do foco. E eu queria fazer um gancho com o que o Tiago falou, dos dois tipos de resultado com meditação. Porque sempre que eu falo assim, que isto é um protocolo na mão do professor, a primeira coisa que o professor pensa, eu já mal tenho tempo de dar meu programa, quanto mais usar 12 minutos da minha aula. Mas conforme o Tiago colocou, o efeito imediato da prática da meditação é uma calma, maior concentração. Então o professor, ele investe 12 minutos na meditação e ganha tempo, porque o tempo de aula fica muito melhor aproveitado, rende mais. Eu já ouvi professor dizendo para mim que a princípio estava com receio de aplicar meditação e que agora tinha que planejar mais conteúdo para a aula porque sobrava tempo. Olha que legal. Mas você tinha me perguntado da diferença, né? A diferença é que dentro do protocolo da meditação não existe só a técnica, né? Existe uma condução. Primeiro que ela é conduzida pelo professor. Então, não fica a cargo do aluno o silêncio absoluto. Muitas vezes, o aluno agitado em sala demoraria muito para atingir um relaxamento e uma concentração. Então, o professor conduz o tempo todo as 5 etapas da meditação, porque dá conta de um relaxamento, dá conta de ajudar aquele aluno a concentrar, focar a atenção, dá conta de treinar aquele aluno a conviver com barulhos externos e internos. Isso é super importante para fazer uma prova, Exatamente. Enem, né? Essas coisas todas. Passa por um momento também de trabalhar com a criatividade, né? E no final existe um momento em que o aluno expressa o que ele vivenciou e o professor valida, porque isso tem uma implicação psicológica de melhorar a autoestima do aluno, né? A validação daquele conteúdo, sem nenhuma reação como se aquilo tivesse certo ou errado, como se aquela expressão do aluno após a meditação fosse bonita ou feia. Não existe isso. Sim, existe uma validação neutra do que o aluno traz daquela vivência e aí se encerra então a meditação em 12 minutos. Por isso que ela é diferente, entende? Ela é um protocolo que não é somente a prática da meditação com relação à busca espiritual, né? Nada disso. Por isso ela é uma laica. questão orgânica, né? Física. Exatamente, física. Trabalhando com as habilidades da mente humana no desenvolvimento dessa regulação emocional. Perfeito. Pessoal, eu queria que você... Aí os três podem falar disso, acho que com muita propriedade. As dificuldades que as pessoas têm em parar para... eu começo e aí começo a pensar em um monte de coisas, ouço barulho, não consigo me concentrar. Como é que a gente faz para driblar isso? É por aí? Não é por aí? Queria dicas de vocês. Não, então, parte do princípio de que existem diversas meditações. E que existem meditações que requerem atenção e concentração. Mas existem meditações que não requerem nada de concentração e meditação. E tem o mesmo efeito? Tem o mesmo efeito. O efeito, na verdade, assim, depende. Existem dois efeitos, né? O imediato e o... Sim, mas essa que não exige essa concentração. É que eu faço com eles. Mas ela tem o efeito imediato e tem o a longo prazo. Duradouro, tem a longo prazo, exatamente. Na verdade, assim, existem meditações que são guiadas para um objetivo concreto. Por exemplo, existe uma meditação que você vai concentrar numa parte do corpo que é relacionada a um chakra, que é relacionado a emoções negativas. E aí você vai focar nesse seu ponto no seu corpo. Qual é o chakra que é relacionado? É aqui, na região da barriga. É o plexo solar, né? Que chamou o plexo solar é aqui. É esse mas é assim, do umbigo. Os chakras são o topo da cabeça, o terceiro olho, na garganta, no peito, essa região aqui, região dos órgãos genitais e lá embaixo na base da coluna. São 7 chakras. E a parte aqui na verdade, a parte do estômago, da parte do sistema digestivo é a parte da emoção. Por isso quando você fala que você fica nervoso, você sentiu uma coisa na barriga, tem estômago o frio na barriga, porque é aqui que é relacionado a essas emoções. Então existem meditações que você vai dissolver isso. Então, por exemplo, meus alunos iam para a prova da UERJ,
fazer. E a prova da UERJ, os alunos de terceiro ano, a prova da UERJ, ela marca o começo do vestibular. É a primeira prova de vestibular que tem no ano, é a prova o vestibular da UERJ. Então, por mais que muitos não queiram UERJ, aquilo ali vai definir como eles foram até lá, e aquilo vai também definir como é que vai ser depois. Porque se eles foram mal na primeira prova, muitas pessoas sentem um impacto muito grande e não conseguem recuperar depois. Tira uma nota ruim e aí perde, desanda. Então é muito importante ir bem nessa prova. Não necessariamente ir bem, mas é importante você ir preparado para essa prova. Sim. Então, pensando nisso, eu montei a meditação das quartas-feiras que eu faço no Baense, lá na escola. E aí eu tem diversas meditações, e aí eu escolhi para prova pré-UERJ, eu escolhi essa meditação, que dissolve emoções negativas, ansiedade. Então é isso. Então existem diversas emoções. Essa aí não precisou tanto de concentração, porque a única concentração é concentrar aqui. Mas assim, é muito simples, porque, por exemplo, nosso cérebro ele é muito engraçado. Se eu te falar para você não pensar de jeito nenhum, faz qualquer coisa, mas não, vocês três, não pensa num elefante. Não pensa no elefante de tutu, bailarina tocando violino. Você vai pensar, não vai? Então quando eu falo, no momento da meditação, leve a sua atenção para a região do umbigo. Acabou, sua atenção está na região do umbigo. Agora, observe que tipo de emoções vem. Aí você vai sentir umas emoções e tal. Aí tem gente que chora, tem aluno que veio chorando, depois me abraçou. E aí você vai dissolvendo, aí você vai falar, agora aceita essa sua emoção. Você tem que aceitar ela do jeito que ela é. Observa ela lá e deixa ela do jeito que está. E aquilo vai dissolvendo, e no final você fala, cara, o que aconteceu? Tipo, o que aconteceu? Eu quero isso ontem pra acabar com a ansiedade. Né? É muito Tem bom. um aluno que voltou depois de fizemos a prática da meditação, porque a meditação laica fez um apanhado de todas essas diferentes práticas e passou a régua, tirou o saldo de que como trabalhar com o pensamento sem necessariamente selecionar uma ou outra meditação. Então tem um momento na condução que você falou, né? Como é que trabalha com o pensamento? Então a condução tem a ver com você observar os seus pensamentos sem se apegar a eles e nem querer se livrar. Né? Então você trabalha com nesse momento em que você fala isso e o aluno já está em relaxamento profundo, ele inaugura dentro dele a posição de observador dos seus próprios pensamentos. Então teve um aluno que voltou da meditação e falou assim, eu nunca podia imaginar que eu pudesse observar os meus próprios pensamentos. Então, assim, a prova, o conteúdo passa a ser objeto desse sujeito. Por isso que eu digo que a meditação laica educacional, ela é uma prática pedagógica dentro da escola, dirigida a desenvolver o sujeito do conhecimento e não só o conhecimento no sujeito. Perfeito. Porque para ter conhecimento precisa ser sujeito primeiro, né? Inclusive, eu queria acrescentar que não só esses efeitos também são percebidos, mas eu, quando medito, eu sinto uma diferença muito grande no ar, na minha respiração. Às vezes eu tô congestionada e aí eu medito, eu sinto a minha respiração muito mais limpa, muito mais pura. Eu sinto a minha mente mais clara. Parece que eu fico mais nutrida de oxigênio, que é uma coisa que a gente não dá muita atenção no dia a dia. Que fantástico. Tem quanto tempo que você medita? Então, eu comecei a meditar no final do ano passado. E a frequência? Todo dia? Quantos minutos por dia? Então, eu geralmente faço cria quando eu vou meditar. O que é isso, gente? É uma técnica de meditação caseira, porque tem o cria longo e o cria curto. Eu Vai lá, explicar, vai porque lá, não é bem uma técnica de meditação. Assim, porque a gente não chega a entrar num estado de meditação. Só para dar nome certo às coisas, né? Claro. Essa técnica é uma técnica de respiração que a gente ensina nesse curso. Então, vou dar o contexto aqui da história. Eu sou voluntário numa organização chamada Arte de Viver. Que foi onde a mãe dela fez Foi onde a mãe dela fez o primeiro Foi onde curso. ela me levou para fazer também. Inclusive, tem até para criança. Olha que barato. Não, então, e aí, qual é a história dessa Arte de Viver, na verdade? Um indiano, lá para a década de 70, ele já era, assim, fora do nível. E ele ele entrou num estado de meditação profundo durante 10 dias, em silêncio, e emergiu para ele uma técnica de respiração, que ele falou, cara, eu preciso ensinar isso para as pessoas. Então ele saiu da Índia e foi rodando o mundo inteiro para ensinar essa técnica para as pessoas. Ele fundou a Arte de Viver, hoje em dia a Arte de Viver é presente em mais de 140 países, e tem cursos que ensinam essa técnica, essa é o carro-chefe da Arte de Viver, é o Sudarshan Kriya. O Sudarshan Kriya, na verdade, é uma técnica de respiração que ele harmoniza toda a energia do seu corpo e limpa. É uma limpeza emocional, mas não só emocional, porque ele limpa coisas que você nem sabia que estava dentro de você.
E aí a gente fala que tem o Sudarshan Kriya de casa, que a gente faz todo dia em casa, é uma técnica de respiração. Quanto tempo isso? De 20 a 30 minutos. E aí depois disso a gente emenda numa meditação. Que no total... Aí depende do seu... Então, meditações depende do seu nível. Para quem está começando? 20 minutos, 15 minutos. Então pode dá 40. 10 minutos. Dá 40 minutos, mais ou menos. E aí, como ela falou, tem o Sudarshan Kriya longo, porque na verdade tem uma fita que ele guia, esse senhor que chama Shri Shri Ravi Shankar. Ele guia na fita, só que a gente só pode fazer essa fita em grupo uma vez por semana. Então a gente se encontra na sede e faz o Kriya Long, que dura 1 hora. E aí a gente harmoniza com frequência de respiração, porque na verdade tivemos estudos que mostraram que emoções são ligadas a frequências respiratórias. Como assim? A partir do momento que você está, por exemplo, com raiva, como é que está essa respiração? Você começa a ficar mais ofegante. Você está relaxado, como é que está? Então, do mesmo jeito que emoção induz respiração, descobrindo que a respiração pode induzir as emoções. Então você força ritmos respiratórios para induzir certas emoções. E no teatro a gente faz muito isso. Interessante você estar falando que a gente faz muito... Aí você vai fazendo esse barulho, que diz que o cérebro entende isso e essa respiração como algo que vai deixar você mais relaxado. É incrível. Isso que o Thiago falou, eu acho tão bacana como os conhecimentos, né, se ajudam. Se integram. Alguns professores que sabem da meditação laica falam assim, mas eu não tenho paciência, eu chego na sala de aula aflita para dar aula, como é que eu vou conduzir uma meditação? E eu falo exatamente isso, a partir do momento que você comece a falar de forma mais pausada, mais tranquila e vai respirando, você mesmo vai se acalmando. Então, assim, o professor, ele conduz a meditação e ele também medita na sua própria condução, sem necessariamente estar... Ali ele está se autorregulando também. Ele está se autorregulando enquanto ele conduz a turma dele à meditação. Justamente a partir desse princípio. Acho que ele tem que falar, né, com mais calma, mais pausadamente, respirando entre as palavras, entre as frases, e aí ele vai se acalmando. Luana, diz, quanto tempo por dia que você medita? Você falou que começa com a Kriya. Então você começa com essa técnica de respiração? É uma técnica de respiração. Técnica de respiração. Eu não desenvolvi ainda o hábito de meditar todos os dias. Geralmente eu medito quando eu sinto que eu estou precisando. E realmente faz uma grande diferença. Ou quando eu estou me sentindo mal, assim, de saúde, porque eu sinto um bem-estar físico e mental quando eu medito bem nítido. E te ajuda, por exemplo, em alguma disciplina em específico? Sei lá, você não consegue... solucionar algum problema, pensar em alguma coisa de alguma disciplina que seja difícil para você, que seja mais complicada de entender? Quando eu medito, eu me sinto mais energizada e mais disposta, então isso pode melhorar meu rendimento. Queria que vocês dessem dicas para quem nunca meditou e aí tá vendo o programa e falando assim, caramba, eu quero começar. Como começar? Por onde começar? Dicas. Assim, primeiro, não se cobrar, né? Porque a meditação, ela é um estado de autoatenção, né? Então, não se cobrar o tempo que você vai ficar meditando, né? Não ter uma meta ao alcançar, né? E assim, muitas pessoas imaginam, e eu não sei se o Thiago vai concordar comigo, que meditar é parar de pensar. Cara, eu ia falar isso agora, eu ia estar nesse ponto. Sim, sabe? Não é. Isso. Então, assim, eu acho que a primeira dica é, quando você sentar e começar a prestar atenção na sua respiração, que é o primeiro, é o básico, né? Tentar focar a atenção. No caso da laica, você não vai focar a atenção em nenhuma entidade religiosa ou nenhum objeto. O objeto da sua meditação é a sua respiração. Então, quando você sentar e começar a prestar atenção na sua respiração, os pensamentos vão surgir na sua mente. E o que você deve fazer é observar. Não tenta se livrar e nem comece a raciocinar. Mas, Daniela, qual óbvio... Essa diferença entre raciocinar e observar? É assim, olha, você senta para meditar e você começa assim. Eu tenho que fazer compras no supermercado. Será que eu vou ter que comprar? Quando você começa a pensar na lista de compras de supermercado, você começou a pensar, a raciocinar, né? Mas você vai observar.
Eu tenho que ir ao supermercado hoje. Lista. Não vou. Foca na respiração. Eu ainda não tomei banho, eu tenho que tomar banho. Volta para a respiração. Então você são vai só pensar, os temas, só as questões. Isso é observar. Isso é observar. Né? Agora, se você vai assim, eu ainda não tomei banho, tem que tomar. Foca na respiração. Mas se eu ainda não tomei banho, tem que tomar. Será que eu lavo o cabelo hoje ou não? Pronto. Tá, mas olha só. Eu ainda não tomei banho, tem que tomar. Será que eu lavo o cabelo? Não, ainda não tomei banho, tem que tomar. Pô, mas por que eu tô pensando nisso? Porque aí eu já vou Você está raciocinando. Se eu também penso, por que eu tô pensando? Já é também, não é observar, já é também um raciocínio. E aí... Observar são só os tópicos. Só os tópicos. E como é que você faz para combater o impulso de raciocinar? Volta a prestar atenção na sua respiração. Perfeito. Então, o que ela está falando é... A gente poderia separar, na verdade, isso aqui entre mente e intelecto. A mente é onde é tudo que se passa, os seus pensamentos vão passando. E o intelecto é o que julga aqueles pensamentos. Ele vai tomar consciência daquele pensamento e daquele pensamento ele vai tirar uma interpretação. O que a gente faz todo dia, por exemplo. Cara, bonita sua blusa. O que minha mente tomou consciência da blusa dela. Meu intelecto julgou, bonita. Então, quando a gente observa um pensamento, eu tomo consciência do meu pensamento. Isso é a minha mente. Se eu agora fixar nesse pensamento e tirar um julgamento dele, por que eu pensei nisso? Ou, quando eu encadeio esse pensamento a outro pensamento, por exemplo, tenho que tomar banho. Putz, mas tá frio. Caraca, eu tenho que pagar a conta de gás. Ih, esqueci de fechar o boleto ali do cartão de crédito. Reparou como tá tudo encadeado? Quando você vai encadeando o pensamento que um liga ao outro, aí você está na parte do intelecto. Aí você está raciocinando. Mas se você estiver meditando, aí vem assim, não sei, vem um elefante rosa na sua cabeça. E aí por uma vez você pensa num filme, mas aí depois, um minutinho você esqueceu daquilo, ficou um minuto em silêncio, e aí vem um outro pensamento. Por que o céu é azul? Aí você não está raciocinando. Pensamentos estão vindo e você só está observando. Eles estão vindo, mas estão passando. Você só está ali, vindo, opa, olha que tá legal esse pensamento. Foi embora. Mas não embarca nele. Não embarca nele. O que a gente diz, na arte de viver que a gente chama, a nossa meditação que a gente faz lá, é uma meditação sem esforço. Então, por exemplo, é como se fosse receber uma massagem. O que você faz quando você recebe uma massagem? Totalmente relaxada. Sim, você faz nada, né? Então, quando os alunos falam, o que eu preciso fazer para meditar? Eu respondo, nada. Mas se vier um pensamento, o que você faz? Nada. Se vier uma emoção, o que você faz? Nada. Eu não preciso falar, observe ela, porque naturalmente você vai observar ela. Só não fazer nada. Então você só relaxa e fica lá. E naturalmente o fluxo de pensamentos vão diminuindo, os pensamentos encadeados assim, vão diminuindo. E quando você vê, você meditou. E sabe uma coisa interessante? Né? Porque você pode não chegar nesse lugar da meditação. Chegar, exatamente. E se os 5, 10 minutos que você parar e deixar os seus pensamentos fluírem, você vai perceber que vai surgir aquela ideia ou aquele pensamento de algo que é prioritário para você. Sabe? Os pensamentos vão passando, daqui a pouco você chega num pensamento que você já nem lembrava mais dele, mas que é prioritário na sua vida. Mas também não embarco nele. Não embarca nele, mas você vai ver, você vai sair da meditação melhor organizada, como a Luana falou, né, que você tem mais clareza, clareza mental. Fica mais claro para você o que é prioritário para você na sua vida, naquele momento. É como se você limpasse. Essa organização é muito interessante, principalmente para estudantes. Fala, Luana. Sabe uma coisa? Eu tenho certeza que você já meditou alguma vez na vida. Todo mundo já meditou. Você não sabe, mas você já meditou. Porque, sabe quando você, em algum momento, se pega olhando pro além... E não pensando em nada? Pensamento perdido, sim. Então, sim. Eu já meditei várias vezes. Então... Também tem outro momento que todo mundo meditou. Obrigatoriamente, posso afirmar que todo mundo no mundo já passou por esse momento de meditação. Quando você estava gestando. Quando a gente está gestando, nosso estado de consciência na gestação é um estado de meditação. Então a gente já nasce... Mas quando você diz gestando... Não, você dentro da barriga. Você bebê, não. É uma meditação. Todo bebê está meditando enquanto não ainda vem ao mundo. Perfeito, muito legal, ótimo. né? Gente, assim, eu sou professora de educação física, né? Os esportes aeróbicos, como corrida, natação, ciclismo, também te colocam no estado de meditação.
Porque você faz você pratica o esporte sozinho durante um longo período e você fica naquele tempo fazendo exercício, o exercício vira automático, o seu corpo entra naquele automatismo e você para de pensar. E aí, então me dá uma dica antes, eu quero que você mostre vai mostrando o teu livro, mostra a capinha do livro, ela escreveu um livro sobre esse método. Não é isso? Meditação laica educacional encontra para uma onde? educação emocional. Seu... Você compra em qualquer livraria pela internet ou na própria Paco Editorial, o site da Paco Editorial. E também no meu site, você tem o link dentro do meu site para essa livraria. www.meditaçãonaeducação.com.br. Perfeito. Perguntinha, você falou que a pessoa quando está correndo está num estado de meditação. Só para finalizar. Se ela tiver com aquela música autona, não. Só se ela estiver correndo sem música? Ou não, com música ela pode estar meditando também? A música é um objeto tanto quanto o pensamento. Então não vai ser a música que vai definir se ela vai meditar ou não. Mas vai ser a postura da mente dela que vai entrar ou não em estado de meditação. Ela pode estar correndo com a música que foi importante no momento para ela começar a corrida e num determinado momento a música e os pensamentos somem e ela está naquele automatismo da corrida em estado meditativo. Olha, que também não oferece perigo nenhum, porque estar em estado meditativo é estar presente, em consciência. A gente vê até no filme, né? O cara tá lá meditando, aí vem um outro... quer dar uma paulada na cabeça dele, ele, puf, segura, ele sabe tudo. Então, gente, muito obrigada. Fala rapidinho que a gente tá já... passa muito rápido, eu queria só falar né? sobre isso, que na verdade a gente acha que meditar você tá parado sem pensar em nada ou está lá fazendo a meditação. Eu queria pontuar isso, que na verdade é um estado meditativo da mente. Isso. Você pode fazer qualquer coisa, você pode estar tomando um banho e estar meditando. Você pode estar dirigindo e estar meditando, porque o estado meditativo da mente significa que você está lá no momento presente. A mente, ela tende a ir entre o passado e o futuro. Passado e futuro. E geralmente quando você está no passado e futuro, você está preocupado com... são emoções negativas. Passado, arrependimento, nostalgia. E futuro, ansiedade, nervosismo. Quando você está no momento presente, você só está aqui. E é estar no momento presente que é estar num estado contemplativo meditativo. Então quando você está correndo, se você estiver lá no momento focado, concentrado em correr, você às vezes não está pensando em nada, às vezes passa aqueles pensamentos fugazes assim, mas acabou, foi embora. Isso, você correu meditando. Depois dessa, fechou com chave de ouro esse programa. Muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. Parabéns pela técnica, parabéns por ter levado isso para o baiense. Parabéns para você também por fazer sua meditação. Eu preciso praticar mais isso. Quer dizer, eu preciso praticar isso. Ou talvez eu pratique, mas sem saber. Gente, nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Nasruddin. Nasruddin era um sujeito pacato toda a vida, mas casou com uma mulher nervosa que até batia nele. Certa vez, o amigo de Nasruddin, passando em frente à casa dele, ouviu uma barulheira. E mais do que rápido, ele correu e bateu bem devagarzinho na porta. E quem veio atender? Nasruddin. Então o amigo perguntou, Nasruddin? Ô rapaz, que barulheira é essa, rapaz? Nasruddin respondeu, minha mulher acordou nervosa, rapaz, jogou meu casaco lá, escadaria abaixo. Ô, Nasruddin, casaco não faz essa barulheira toda não, sujeito. É que eu tava dentro, né?